Bom, Marcelo, a terapia comunitária é uma prática integrativa do PIS, né? Genuinamente brasileira, uma metodologia genuinamente brasileira, foi criada pelo professor Adalberto Barreto, docente do curso de Medicina Social do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará. E a terapia comunitária, Marcelo, é voltada exclusivamente para o cuidado, para a promoção da saúde mental e para a prevenção de doenças emocionais. Ela consiste em oferecer um espaço de acolhimento ao sofrimento, as partilhas das inquietações do cotidiano, partilhas também das alegrias, das vitórias e das histórias de superação. O formato utilizado para os encontros das rodas de terapia comunitária é o circular. Por que o circular? Porque a gente consegue ver, olhar olho a olho, né? Então, isso quando a gente fazia as presenciais. Nesse momento, a gente não está fazendo as presenciais, mas recorremos ao virtual. Então, nós não deixamos de praticar as rodas, porque havia uma necessidade muito grande de acolher tudo isso que estava acontecendo, né? Porque ninguém estava prevendo nada disso. Então, as coisas foram acontecendo, os sentimentos, novos sentimentos foram aparecendo, e aí precisava dar vazão para isso, e aí a gente, né, resolveu, então, fazer as rodas de terapias online. A roda, ela se desenvolve em 5 etapas. Ela tem o acolhimento, ela tem a escolha do tema, a contextualização, a problematização e o encerramento. E ela também está ancorada em 5 eixos teóricos, que são o pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a resiliência, a antropologia cultural e a pedagogia de Paulo Freire. Os grupos, Marcelo, eles são abertos sim, e na grande maioria sem custo final, e a participação é espontânea ou por indicação. Eu queria saber, Denise, a terapia comunitária, ela é um procedimento clínico? Então, ela não é um procedimento clínico, tá? Ela acontece em qualquer lugar, numa praça pública ela pode acontecer, ela não necessariamente ela precisa estar, ela ser desenvolvida dentro de uma clínica. Pode acontecer sim, entendeu? Porque ela pode estar em todos os ambientes, desde que tenha uma facilitadora de roda, formada em terapia comunitária, a roda pode girar em qualquer lugar. Mas, na grande maioria, Marcelo, ela acontece mesmo em lugares públicos, empresas, nos meios de ambiente de trabalho também. Eu, por exemplo, faço terapia comunitária no CAPS, do Sobradinho 2. Então, tem vários ambientes que a roda pode acontecer, não só em ambiente clínico. Pelo contexto que você trouxe, qualquer pessoa, então, pode participar das rodas de terapia, né? Não tem nenhum procedimento de indicação ou de nenhum procedimento clínico, né? Pode ocorrer as duas coisas também. Nós temos experiências de terapeutas que trabalham em postos de saúde. Então, nesse caso, eles são encaminhados antes da triagem, né? Então, eles fazem primeiro uma roda de terapia comunitária. Então, há casos, sim, de acontecer nesses espaços de saúde. Nós temos aqui, né, na Secretaria de Saúde do DF, um núcleo, né, um núcleo só para cuidar das práticas integrativas e, entre elas, a terapia comunitária. Ela é coordenada pela Doralice de Oliveira. Então, ela já capacitou 2 turmas de servidores, né, da saúde para a formação da terapia comunitária. Então, ela abrangeu bastante a atuação desses servidores na área de saúde. Né? Eles aplicam a terapia comunitária nesses ambientes do trabalho deles. Então, eu queria saber o seguinte, se eu tiver conhecimento de algum caso, de algum familiar, de algum amigo que sofreu violência física, violência doméstica ou mesmo a violência sexual,
eu posso encaminhar essa pessoa para as rodas de terapia comunitária? Sim, claro. Marcelo, a roda de terapia comunitária é um espaço aberto de escuta, palavra e vínculos. Ela é uma abordagem de saúde comunitária. O participante, ele constrói sua percepção a partir do entendimento da sua prática. Se ela está ruim, a roda pode ajudar a diminuir o volume interno, ressignificando a sua história. Então, o acolhimento ele acontece dessa forma, né? As pessoas chegam e elas são acolhidas e a gente abre espaço de fala e ela pode trazer, sim, né, aquilo que está acontecendo com ela a partir dessa sua vivência, essa sua vivência. Bom, e durante a roda a gente cuida, né? Então a gente passa a cuidar dessa pessoa para que ela possa se sentir à vontade, ter um espaço seguro e ter esse acolhimento necessário para que ela consiga externalizar aquilo que ela está sentindo. Tá? Nós trabalhamos com a emoção, né? A gente precisa ver qual é o sentimento daquela pessoa em relação ao que ela está passando, qual é a emoção que ela traz em relação a esse tema. Então, a gente acolhe essa emoção e, pela dinâmica da roda, né, no momento em que aparecem as estratégias de superação, ela pode, entre as estratégias apresentadas, ter alguma que ela se identificou e, a partir daquele momento, ela pode tomar uma outra atitude, né? Saindo dali, ela pode tomar uma outra atitude para que isso não aconteça mais com ela. Porque a gente trabalha com empoderamento pessoal. Qual vai ser o papel do terapeuta comunitário caso ele se depare com alguma situação de alguma violência sexual ou de alguma violência doméstica? Ele vai fazer algum tipo de encaminhamento? Como é que acontece isso na roda? Sim. É o que eu estou te falando. Durante a dinâmica da roda, nosso comportamento é o acolhimento. Tá? A gente está acolhendo aquele sofrimento. A gente quer que essa pessoa ela tenha um lugar seguro para ela desenvolver, né, o que está se passando com ela, tomar consciência da sua força pessoal e ter a capacidade de mudar, de transformar, de empoderar e agir para o enfrentamento do que está acontecendo com ela. Agora, a sua pergunta, eu vou trazer ela para o pessoal, assim, do meu lugar de fala. Então, é o seguinte, eu separo essa pergunta sua em duas situações. Uma, enquanto terapeuta comunitária na roda, então meu comportamento é esse que eu acabei de te dizer. Agora, como pessoa, Marcelo, antes de ser terapeuta, antes de ser uma profissional, eu sou humana. Então, no caso, se acontecer comigo, de aparecer alguém nessa situação, evidentemente que eu vou, após a roda, chegar para ela e perguntar em que eu posso ajudá-la, né? E fazer os encaminhamentos devidos. É muito difícil explicar se a pessoa não vivenciou ainda uma roda de terapia comunitária. Mas coisas acontecem na roda assim que te tira do lugar, sabe? Ela te tira do lugar, ela te faz pensar, ela te faz refletir. Essa é a mágica do trabalho coletivo, assim, porque quando você se demonstra sua vulnerabilidade num lugar que você não vai ser condenada, que você não vai ser julgada, que você vai perceber que existem outras pessoas que passam também pelo mesmo problema que você passa. Então, isso democratiza. E aí você sai daquele lugar de isolamento, de sofrimento, e passa a perceber que você... que isso não é só seu, que isso é uma realidade quase que social, né? É uma realidade que tem uma dimensão muito grande hoje na nossa sociedade. Nós, terapeutas, Marcelo, utilizamos um ditado que diz o seguinte: quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Se eu não falo, eu adoeço. Nós temos um corpo físico, energético, emocional e mental. Eles se manifestam em tempos diferentes e com as intensidades diferentes também. Uma hora a gente está com
com o nosso corpo físico em alta, outra hora ele está em baixa, e assim a gente vai levando a vida, né? Com esses altos e baixos. Isso é normal no ser humano, tá? Isso é super normal. Mas o importante é a gente perceber aquilo que está nos causando adoecimento. Tem pessoas que sabem equilibrar todos esses elementos, né? E ele equilibra muito bem, e aí tudo bem, a vida dele está tocando super legal. Mas existem outras pessoas que há um desequilíbrio. Às vezes é no emocional, às vezes é no físico, às vezes é no mental. Então, quando isso acontece, a gente precisa procurar alguém que nos ajude. Então, por ser a terapia uma modalidade terapêutica e não psicoterapêutica, vão ter muitas situações que haverá necessidade de encaminhamentos para um tratamento com profissionais. Tá? Isso é muito claro. A TCI é uma prática complementar de saúde. Ela não substitui a medicina tradicional. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, que quando a gente não tira remédio de ninguém, muito pelo contrário, nós somos complementares, a gente está ali para trabalhar juntos, né? Nós e os profissionais de saúde. Uma outra coisa que a terapia traz, que eu acho super bacana até falar, é o não dar conselhos. Eu acho que eu ainda não tinha falado sobre isso. Não dar conselhos é uma atitude nossa como terapeutas comunitários, e que a gente traz como regra de roda, que também dá a essas pessoas que participam das rodas uma tranquilidade de poder colocar os seus temas, né? Contar um pouco da sua história, porque elas sabem que não vão ser... porque o aconselhamento, ele parte da premissa que eu sou superior ao outro, né? Se eu tenho um conselho para dar ao outro, parte dessa premissa de que eu sou superior. Então, olha, faça como eu faço, porque eu sei, né, das coisas, mas não é por aí. A gente acolhe as experiências de vida, né? É isso que a gente faz, a gente acolhe as experiências de vida. Embora seja a terapia comunitária um método definido, ela é muito mais uma postura do que uma técnica. Tá? São os valores pessoais e os recursos culturais que me identificam como pessoa. Ao solicitarmos que cada um fale na primeira pessoa, reforçamos a ideia que cada um é doutor da sua dor, da sua experiência. Então, a partir do momento que uma das regras é falar no eu, é falar de si, então eu já trago uma disponibilidade de falar da minha história. Como é que eu vou falar do eu se eu não trazer a minha história de vida, minhas experiências, né, de vida? E tem as partes também, Marcelo, que uma das regras também que a gente abre para as pessoas trazerem, né? Sempre que lembrar de uma música, sempre que lembrar de um provérbio ou uma piada. E isso é super interessante, porque aí nas rodas de terapia, assim, do nada a pessoa fala, acabei de lembrar uma frase que a minha mãe ou minha vozinha falava comigo e tal. Então, isso tudo é um resgate cultural, mas é um resgate cultural a partir da minha história de vida. Então, se eu trago isso para uma roda e compartilho isso, né, eu estou partilhando experiências de vida. E isso, né, me fortalece e me identifico com outras pessoas. Denise, tem uma coisa sensacional que eu acho super bacana, que é a pedagogia Paulo Freire, que está dentro também como um dos pilares da terapia comunitária, né? Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida, né? Ele não pensou só ideias, ele pensou experiências humanas, né? Ele é muito conhecido na área de educação, mas ele tem um estudo de existência humana que vem, né, do livro dele até da Pedagogia do Oprimido, que é brilhante. E o engraçado, Marcelo, é que o Adalberto, quando ele pensou a metodologia da terapia comunitária, ele não tinha trazido Paulo Freire como um dos pilares do eixo teóricos, né? Mas aí depois ele
estudando Paulo Freire, lendo Paulo Freire, e falou, mas espera aí, tem tudo a ver, tudo que eu fiz sem ter conhecimento, né, do que o Paulo Freire trazia, bateu, assim, encaixou, né? Então, aí ele falou, não, eu não posso deixar de não citar Paulo Freire como uma fonte inspiradora. De alguma forma, ele me inspirou, né? De alguma forma, eu tinha algum conhecimento, né? E ele contribuiu, porque o Adalberto fala, do princípio ao fim, a terapia comunitária perpassa pela pedagogia de Paulo Freire. Então, eu até trouxe uma citação de uma terapeuta comunitária, que é a Malu Reis, e hoje, engraçado, eu estava me preparando aqui para vir o que ela colocou. Ela colocou assim, a aprendizagem ela só será libertadora quando houver respeito aos saberes construídos a partir das experiências de vida. Assim, toda e qualquer discriminação deverá ser banida por ofender o ser humano e impossibilita a convivência democrática. Então, eu acho que nós estamos num momento que precisamos nos unir para fortalecer e não deixar que essa ameaça possa interromper esse trabalho tão bonito que a gente faz. As práticas integrativas, eu não falo só do lugar da TCI, eu falo as práticas integrativas, elas precisam ser bem cuidadas, protegidas, para que elas continuem a oferecer à população um trabalho. Olha para você ver, você perguntou lá em cima se é clínico, né? Não, tá certo, algumas pessoas podem cobrar, não tem importância, podem cobrar. Não há uma regra dizendo que você não pode cobrar ou fazer uma roda de terapia comunitária. Claro que sim, as suas necessidades, quem sabe, é você. Mas, na maioria das vezes, elas são gratuitas. Muitas vezes, elas são gratuitas. Então, e não é só a terapia comunitária. Várias outras práticas integrativas são gratuitas. Então, a população que já não tem acesso a uma boa saúde, ainda ficar sem esse trabalho, sem essas atividades, sem esse... eu acho isso, assim, a gente precisa realmente muito olhar para isso, porque estamos sendo ameaçados, sim.